Você já orou e teve a sensação de que Deus não estava ouvindo? Já se ajoelhou com o coração em pedaços e tudo o que recebeu em resposta foi o silêncio? É estranho. Você sente o peso da fé e, ao mesmo tempo, a ausência da voz divina. Parece que o céu se fechou, que as palavras subiram e caíram no chão. E é nesse exato momento, quando o desespero sussurra que Deus te esqueceu, que o Espírito Santo começa a agir, silenciosamente, mas com poder. A dor do silêncio é uma das mais difíceis de suportar, porque não é só a ausência de som, é a ausência de direção, é acordar e não saber o que fazer, é orar e não sentir nada. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio de Deus não é punição, é preparação. O Espírito Santo trabalha nas entrelinhas, nos bastidores da alma. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está moldando o seu interior para algo maior. Foi assim com Elias no Monte Horebe. Ele esperou Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio numa brisa suave. 1 Reis 19, 11, 12. O Espírito não precisa de barulho para ser real. Às vezes, ele fala mais alto quando tudo está em silêncio. Quantas vezes você pediu um sinal e não veio? Quantas vezes implorou por uma resposta e o céu permaneceu mudo? Talvez seja porque Deus quer que você pare de buscar sons e comece a perceber presenças. O Espírito Santo não se impõe, ele se revela. Ele não chega gritando, ele sussurra quando o coração finalmente se cala. É nesse silêncio que ele retira as camadas da autossuficiência e te ensina algo que o mundo nunca vai entender. Não é Deus quem se cala, é você quem precisa aprender a ouvir. Você já reparou como, às vezes, o silêncio é o único caminho que te faz olhar para dentro? É ali que o Espírito Santo te mostra quem você realmente é. Sem disfarces, sem papéis, sem máscaras. Ele te faz lembrar de pecados que você quis esquecer, de decisões que te afastaram do propósito, de feridas que você disfarçou com sorrisos. E por mais doloroso que seja, é esse confronto que abre espaço para a cura. Foi o que Davi sentiu quando confessou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas confessei e o Senhor me perdoou. Salmos 32, 3, 5. O silêncio de Deus pode parecer abandono, mas na verdade é o eco da sua misericórdia chamando você de volta. O Espírito Santo trabalha diferente de tudo que conhecemos. Ele não entrega respostas fáceis. Ele forma alicerces. Ele quebra a pressa e ensina a permanecer. E quando tudo em você clama por desistir, ele sopra a esperança no meio do desânimo. É quando o coração decide esperar, mesmo sem entender, que ele começa a transformar o deserto em solo fértil. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega sementes e, de repente, algo muda. Você não sente mais medo do silêncio. Aquilo que antes era um vazio agora se torna um abrigo. As lágrimas já não significam desespero. São a prova de que o Espírito está ali, trabalhando em um nível que palavras não alcançam. Ele não se foi, ele sempre esteve. E você percebe que o tempo todo Deus não estava te ignorando, estava te amadurecendo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse é o convite. Ficar, esperar, confiar. Porque quem aprende a ouvir no silêncio, ouve a voz de Deus até no ruído. E é ali, na quietude que parecia abandono, que você finalmente sente o poder do Espírito Santo. Não como emoção passageira, mas como presença viva, profunda, inabalável. É nesse lugar que o coração entende. O silêncio de Deus nunca foi o fim. Foi o início da sua voz dentro de você. Há um momento na caminhada com Deus em que o Espírito Santo deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser um espelho, e esse espelho não mente. Ele mostra quem você realmente é, não a versão que você mostra aos outros, nem a que você tenta convencer a si mesmo de que existe.
Quando o Espírito começa a agir, ele não vem apenas para consolar, ele vem para revelar. E essa revelação pode doer mais do que qualquer ferida. Você achava que o problema era o mundo, as pessoas, as circunstâncias, até que o Espírito Santo coloca o dedo no seu coração e mostra que o campo de batalha sempre foi dentro de você. É como se a luz de Deus invadisse o quarto escuro da alma e, de repente, você vê o pó, as teias, as rachaduras que nunca quis olhar. É isso que Jesus quis dizer quando prometeu: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Não é acusação, é libertação, porque ninguém muda aquilo que não reconhece. Você já sentiu aquele aperto depois de errar, aquela voz suave que te incomoda por dentro? Não é culpa comum. É o Espírito Santo chamando você de volta à verdade. É ele te lembrando que o pecado não é um deslize, é uma prisão. E ele não quer te condenar, quer te tirar de lá. Mas para isso, ele precisa quebrar o orgulho, arrancar o auto-engano, expor o que estava escondido. E é por isso que tanta gente foge desse confronto. Porque o Espírito não mascara, ele revela. Há um instante silencioso e profundo em que você percebe: o problema nunca foi Deus se afastar. Foi você que construiu muros. E o Espírito vem para derrubar cada um deles. Ele te mostra que arrependimento não é remorso, é rendição, é parar de lutar com Deus e começar a deixar que Ele lute por você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse clamor de Davi, Salmo 51:10, não é poesia, é desespero por restauração. É o grito de quem foi desmascarado pela luz e, mesmo ferido, escolheu permanecer. E é nesse ponto que o choque acontece. Você entende que o amor de Deus não te poupa da verdade. Ele te ama tanto que prefere te ver quebrado do que perdido. Porque só quando você se parte, Ele pode refazer. Só quando você reconhece que não tem força, o Espírito pode agir. O mesmo Deus que revela a sujeira é o que te oferece limpeza. O mesmo Espírito que mostra o erro é o que sopra perdão. E quando o peso da culpa parece insuportável, Ele te mostra a cruz. Ali está a resposta. Não é sobre castigo, é sobre graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O Espírito Santo não quer que você viva se escondendo. Ele quer que você volte a andar de cabeça erguida, como alguém perdoado. No fim, a dor de se ver por inteiro se transforma em paz. O espelho que antes mostrava culpa, agora reflete misericórdia. E o que parecia exposição se torna libertação. O Espírito não veio para te envergonhar, veio para te restaurar. Ele te faz enxergar o que é real, não para te destruir, mas para que finalmente você viva sem máscaras diante de Deus. Porque só quem encara a própria verdade pode experimentar a liberdade do Espírito. Há um momento em que o toque do Espírito Santo não é mais apenas uma sensação, é uma ruptura. Algo dentro de você começa a morrer. O orgulho que te fazia acreditar que podia controlar tudo, a vaidade que te fazia buscar aprovação, o medo que te paralisava, tudo começa a desabar, uma parede de cada vez. É assustador no início, porque o Espírito Santo não vem reformar o que está velho, ele vem reconstruir do zero. E para isso, ele precisa destruir primeiro. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O novo nascimento não é uma metáfora bonita. É uma experiência dolorosa e sagrada. Nascer de novo significa morrer para o que você era, deixar o velho eu no passado, junto com os vícios, os ressentimentos, as justificativas e as muletas emocionais. É o Espírito Santo te levando à beira do teu próprio limite, para que você finalmente reconheça: eu não consigo mais sozinho. E é nesse exato ponto que a graça entra. Às vezes Deus permite que tudo desmorone,
não porque te abandonou, mas porque quer te reconstruir sobre fundamentos verdadeiros. Você tenta salvar os pedaços, mas o Espírito não está interessado em remendos. Ele quer te dar uma nova estrutura. Ele quer trocar o coração de pedra por um coração de carne, como prometeu em Ezequiel 36:26. Mas antes disso, o velho precisa morrer, e essa morte dói. Dói porque significa abrir mão de tudo o que você achava ser. No meio desse processo, vem o desespero. Você sente como se estivesse perdendo o chão, e de fato está, porque o chão de antes era falso. Mas é aí, nesse abismo, que o Espírito Santo sussurra: confia. E quando você confia, algo muda. Aquele medo que te paralisava começa a ceder. Aquele vazio que parecia interminável começa a se encher. E pouco a pouco, uma vida nova nasce. Não da carne, não do esforço humano, mas do próprio Deus. A nova vida não chega com aplausos, chega com silêncio e lágrimas. Você percebe que as coisas que antes te atraíam agora perdem o brilho. As conversas mudam. Os desejos mudam, até a forma de sentir muda. O Espírito Santo te faz enxergar a beleza do que é puro, a grandeza do que é simples, o poder do que é verdadeiro. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Essa não é apenas uma promessa, é uma realidade que o Espírito cumpre dentro de quem se rende. E quando você finalmente entende que morrer não é o fim, mas o começo, o medo desaparece. Você percebe que perder o controle foi o maior presente que Deus poderia te dar. Porque o Espírito Santo não quer te ajustar, ele quer te ressuscitar. Ele te tira da morte espiritual e te ensina a respirar outra vez. Agora, com o fôlego do próprio Deus. O que antes era desespero agora é descanso. O que antes era culpa agora é gratidão. E quando você olha para trás, percebe que tudo o que morreu precisava morrer para que o verdadeiro você pudesse nascer. Essa é a obra do Espírito, transformar ruínas em recomeços. E o milagre não acontece fora, acontece dentro. Há algo que o mundo espiritual entende melhor do que nós. O selo de Deus é real, e quem o carrega, o inferno reconhece. Talvez você não veja nada quando se olha no espelho, mas no momento em que o Espírito Santo habita em você, uma marca invisível é colocada na sua alma. É o selo da propriedade divina, a assinatura do céu dizendo: este pertence a mim. E essa marca não se apaga, não se negocia, não se falsifica. Efésios 1:13-14 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de pertencimento. O selo do Espírito não é um símbolo externo, é uma realidade espiritual que o próprio inferno teme. É por isso que mesmo quando você atravessa os vales mais escuros, há algo em você que o mal não pode tocar. O inimigo pode tentar te cercar, mas não pode te possuir. Você pode cair, mas nunca será abandonado, porque o selo é a lembrança constante de que você tem dono. Mas há um choque que muitos não percebem. Ser selado não significa estar isento de batalhas. Significa que mesmo nas batalhas você tem vitória garantida. O selo não impede o vento, mas garante que você não será levado por ele. E às vezes, o Espírito Santo permite que o inimigo se aproxime apenas para que ele mesmo veja o quanto você é guardado. Em Apocalipse 9:4, os demônios receberam a ordem de não tocar naqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. É o Espírito que separa, identifica e protege os filhos. Há momentos em que a guerra é tão intensa que você começa a duvidar se Deus ainda está por perto. A mente grita, o coração fraqueja e tudo parece se desmanchar. Mas é justamente aí que o Espírito Santo te lembra. Você tem uma marca e essa lembrança muda tudo.
De repente, o medo se torna fé, o desespero vira confiança, porque o Espírito não está apenas ao seu redor, ele está dentro de você. E o que habita dentro é mais forte do que tudo que vem de fora. 1 João 4:4. Você já reparou que alguns ataques vêm com intensidade justamente depois que você se aproxima mais de Deus? Isso acontece porque o inferno reconhece o selo antes de você. Quando o Espírito Santo marca sua vida, o mundo espiritual se agita. As trevas sabem que perderam mais um território e por isso lutam, mas lutam em vão. O selo de Deus é inviolável. Ele é o lembrete constante de que o sangue de Cristo te comprou e o Espírito Santo te guarda. Essa marca muda tudo, não só a forma como você vive, mas também como o céu te enxerga. Quando Deus olha para você, Ele vê o Espírito habitando em você. Você se torna o templo dele, um lugar sagrado. Não importa o passado, não importa as quedas. O selo é a garantia de que a história ainda não terminou. O Espírito Santo é o penhor, a promessa de que o que Deus começou, Ele vai terminar. E quando o medo tentar te convencer de que você é fraco, lembre-se, o selo não depende do seu desempenho, depende da fidelidade de Deus. Ele não te marcou porque você é perfeito, Ele te marcou porque te escolheu. O inferno pode até te atacar, mas não pode te possuir, porque o Espírito Santo não apenas te visita, ele te habita. E o selo que ele colocou sobre você é o lembrete eterno de que você é e sempre será propriedade exclusiva de Deus. O medo é uma prisão silenciosa. Ele não grita, ele sussurra. Diz que você não vai conseguir, que Deus se esqueceu, que o pior vai acontecer. E quando esse sussurro cresce, você começa a acreditar nele. Mas há algo que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Ele não veio apenas para te consolar, ele veio para te capacitar. Jesus não prometeu um sentimento, prometeu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Esse poder não é uma energia mística nem uma emoção momentânea. É a força do próprio Deus dentro de você. Quando o Espírito Santo entra, o medo perde o trono. A voz que dizia, você não vai aguentar, é substituída pela certeza, eu estou contigo. O poder do Espírito não elimina as lutas, mas muda a forma como você enfrenta cada uma delas. Ele te dá coragem para perdoar quando tudo em você quer se vingar. Te dá fé quando tudo parece perdido. Te dá firmeza quando o chão desaba. Ele te transforma de dentro para fora, até que o que antes te amedrontava passa a te fortalecer. Há momentos em que o Espírito te coloca diante do impossível, e é proposital, porque o impossível é o ambiente onde o poder dele se manifesta. É ali, no desespero, que você percebe que a força humana acabou, e só o Espírito pode continuar. Paulo aprendeu isso quando disse, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele descobriu o segredo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando você tem tudo sob controle que o Espírito opera. É quando você perde o controle e entrega. Você já percebeu como o medo se alimenta da ilusão de controle? O Espírito Santo quebra essa ilusão. Ele te ensina que coragem não é ausência de medo, é presença de fé. Ele não promete tirar o fogo, mas promete estar contigo dentro da fornalha. Assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. 3. O Espírito Santo não apaga o calor da provação, mas impede que ela te consuma. E quando o fogo passa, você descobre que ainda está de pé. Não por força própria, mas porque o poder de Deus te sustentou. Há uma virada que acontece no coração daquele que entende essa verdade. Você para de orar apenas para fugir das batalhas e começa a orar para ter poder nelas. Você entende que o Espírito Santo não é um escudo para te esconder, é uma espada para te fazer vencer. Ele não te tira do campo de guerra,
Ele te ensina a lutar com sabedoria, com fé, com autoridade, e de repente, aquele que tremia diante dos gigantes se torna aquele que enfrenta exércitos espirituais com a calma de quem sabe quem está ao seu lado. O medo grita, e se der errado? Mas o Espírito sussurra, e se for o começo do milagre? É nesse sussurro que a fé cresce, que a alma se ergue e o impossível começa a se mover. Porque quando o Espírito Santo te reveste de poder, nada pode te deter. Você não anda mais por vista, anda por confiança. Você não sobrevive mais, você testemunha. No final, você entende que o poder do Espírito não é apenas para grandes feitos, é para o cotidiano, é para vencer o desânimo na segunda-feira, para resistir à tentação no meio da solidão, para continuar amando quando não há retorno. Esse poder é o que transforma cada fraqueza em testemunho. O Espírito Santo não veio apenas para te acompanhar, ele veio para te equipar. E quando ele te enche, o medo se cala, o coração se firma e sua vida se torna prova viva de que o poder de Deus ainda age, e age dentro de você. Há dias em que o coração está tão cansado que até orar parece difícil. Você tenta começar uma frase, mas as palavras não vêm. Só vem o peso, o nó na garganta, o vazio que não sabe explicar. É nesse lugar, quando você não tem mais voz, que o Espírito Santo começa a falar por você. Ele não precisa de frases bonitas, nem de vocabulário elaborado. Ele entende o idioma das lágrimas, o som dos silêncios, o significado dos suspiros que você solta no meio da madrugada. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma das promessas mais íntimas da Bíblia, porque revela um Deus que não está apenas acima de nós, está dentro. Ele sente com você, sofre com você e traduz sua dor em oração. Quando você pensa que está sozinho, ele está de joelhos ao seu lado, levando cada lágrima ao trono do Pai. O Espírito Santo é mais do que um consolo. Ele é um companheiro invisível que entende aquilo que nem você compreende. Ele sabe o que te atormenta quando o dia termina, o que você tenta esconder atrás do sorriso, o que te prende em ciclos de culpa e medo. E ainda assim, ele permanece. Ele não te abandona quando você falha, não se afasta quando você desaba. Ao contrário, é nesses momentos que ele se aproxima mais. Ele é o único que consegue te abraçar por dentro. Muitas vezes você acha que está perdendo a fé, quando na verdade é o Espírito Santo quem está sustentando o pouco que sobrou dela. Ele intercede em meio ao caos interno, reorganiza os pedaços do coração e sopra esperança quando tudo parece perdido. A presença dele não é barulhenta, é constante. Ele é a voz suave que diz: ainda há esperança. E de repente, você sente algo inexplicável. Não um alívio imediato, mas uma paz que começa a nascer devagar, tomando o lugar da ansiedade. Essa paz é o sinal, é a confirmação de que o Espírito Santo está trabalhando mesmo quando nada parece mudar. Ele não apaga a dor, mas transforma o modo como você a carrega. Ele te ensina que o sofrimento não é o fim, é o lugar onde Deus planta novas forças. O Espírito Santo é o intercessor que nunca se cala. Enquanto você dorme, ele ora. Enquanto você se culpa, ele pede misericórdia. Enquanto você desanima, ele pede renovação. Você pode não ouvir, mas o céu ouve. Cada gemido seu é traduzido em oração perfeita. E essa é a virada. Perceber que a ausência de palavras não é fraqueza, é espaço para o Espírito agir. Quando o coração se cala, Deus fala. Quando você não consegue mais pedir, ele já está providenciando. Então, da próxima vez que o silêncio te sufocar, lembre-se disso. Você nunca ora sozinho. Mesmo nas madrugadas, em que o quarto parece vazio, há um Deus dentro de você intercedendo com poder, com ternura e com lágrimas que não são suas,
mas dele. E é nesse mistério que você entende o que Jesus quis dizer quando chamou o Espírito de Consolador. Ele não apenas enxuga o pranto, ele transforma cada lágrima em comunhão. Porque no fim, a oração mais poderosa que você pode fazer é permitir que o Espírito ore em seu lugar. Existe um instante sagrado em que tudo muda. O momento em que você deixa de buscar Deus fora e descobre que Ele habita dentro. O Espírito Santo não é mais uma presença que visita, mas uma presença que permanece. Quando Ele entra, a alma deixa de ser abrigo provisório e se torna morada eterna. É o bom cumprimento da promessa de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. O para sempre é literal. O Espírito não vem e vai, ele vem e fica. Você começa a perceber essa realidade nas pequenas coisas. Aquele impulso de responder com raiva é contido por uma calma que não é sua. Aquela decisão precipitada é interrompida por uma voz suave dizendo, espere. E aquele vazio constante começa a ser preenchido por uma paz que não depende das circunstâncias. O Espírito Santo não muda só o que você sente, muda quem você é. Ele reorganiza seus pensamentos, purifica suas intenções e transforma seu coração em um altar. Antes, você precisava de motivos para crer. Agora, você crê porque sente a presença viva dentro de si. O Espírito não apenas fala, ele respira através da sua vida. Ele molda sua voz, direciona seus passos e ensina o seu coração a amar de forma diferente. É como se cada gesto comum se tornasse espiritual. O perdão se torna adoração, o silêncio se torna oração e até o sofrimento se torna terreno fértil para a graça florescer. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Quando essa verdade desce da mente para o coração, o cristianismo deixa de ser religião e se torna relacionamento. Mas há um momento decisivo nessa jornada. Quando o Espírito Santo começa a ocupar cada espaço, ele também começa a expulsar tudo que não combina com ele. Ele te confronta com o que precisa sair. O orgulho, a inveja, a amargura, o apego a coisas que te afastam da presença de Deus. E essa purificação pode doer. É como se ele acendesse uma luz em cada cômodo da alma e dissesse, aqui também é meu. E quando você permite, quando se entrega completamente, a casa se enche de glória. É então que você percebe que não precisa mais correr atrás de experiências espirituais passageiras, porque a experiência agora é permanente. O Espírito Santo não é uma emoção de culto, é uma companhia diária. Ele está no caminho para o trabalho, no momento em que você respira fundo para não desistir, no instante em que decide perdoar mesmo ferido. Ele é a voz que te lembra que você é amado quando o mundo tenta te fazer esquecer. Ele é o calor que te envolve quando o coração esfria. E quando você vive cheio do Espírito, o mundo nota. Não porque você fala sobre Deus, mas porque você o carrega. As pessoas sentem algo diferente, uma serenidade que não se explica, uma força que não se ostenta. O Espírito transborda através do seu olhar, das suas atitudes, das suas palavras. É o próprio Deus alcançando outros corações através do seu. Essa é a verdadeira plenitude, viver como morada de Deus. E quando essa consciência desperta, o medo dá lugar à confiança. O desânimo se transforma em propósito. E a vida, antes comum, se torna instrumento divino. O Espírito Santo não quer apenas estar com você, quer viver em você, agir por meio de você e brilhar através de você. E quando isso acontece, tudo o que era frio se aquece, tudo o que era vazio se preenche e tudo o que era impossível começa a acontecer. Porque o poder do Espírito Santo não é sentido nos templos de pedra, é revelado dentro de corações que se tornam o lar do próprio Deus. Se você chegou até aqui, parabéns, de verdade.
Isso mostra que há em você uma sede genuína por sabedoria e crescimento espiritual. Em um mundo que vive distraído e distante de Deus, você escolheu parar, ouvir e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. E essa escolha não é pequena. Ela revela que algo dentro de você anseia por mais presença, mais fé, mais propósito. Antes de encerrar, eu quero te convidar a orar comigo. Onde quer que você esteja agora, feche os olhos por um instante, silencie o coração e permita que o Espírito Santo te envolva. Senhor Deus, obrigado por este momento em que a tua presença nos tocou de forma tão real. Espírito Santo, habita em nós com poder e ternura. Enche cada coração que ouviu esta mensagem com a tua paz, a tua força e o teu consolo. Que possamos sentir o teu sopro transformando o nosso interior e guiando cada passo em direção à tua vontade. Que o teu fogo não se apague em nós, mas permaneça aceso todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário aqui embaixo. E se você não souber o que escrever, apenas digite: sou grato a Deus. Assim saberemos que você ficou conosco até o fim e que esta palavra tocou sua alma. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e renovam o coração. E se você deseja apoiar esse trabalho, considere tornar-se membro do canal. É uma forma de contribuir para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. No final deste vídeo, deixaremos 2 outros vídeos recomendados, com reflexões cristãs profundas que certamente vão te inspirar e fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo continue te guiando, te consolando e te enchendo de poder todos os dias. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.